Olá, boa noite. Mais um encontro do Canto do Florescer para vocês. Mais um momento de diálogo que a gente abre aqui com muita felicidade, com muito orgulho, com muita alegria de estar fazendo. E hoje o nosso papo é um papo super especial, que é uma live para falar do fazer a live. Para isso, a gente convidou uma pessoa muito especial, doutora Lúcia, aqui, que já esteve conosco. Seja bem-vinda. A gente convidou uma pessoa muito especial, que também faz live, claro, que é a Aldonês, que tem o perfil Filos. E a gente vai bater um papo sobre essa experiência nossa. Como tem se dado essa experiência? Eu comecei a fazer live na pandemia, né? Eu nunca tinha feito live, fui convidada para participar de uma, gostei, comecei a convidar pessoas para vir aqui para o Espaço Canto do Florescer. Mas, na verdade, a princípio eu fiz sem um planejamento, sem uma ideia. Fui fazendo, depois eu comecei a organizar os temas que eu queria abordar, comecei a criar uma pauta para isso, a sistematizar os diálogos que tinham acontecido. E também comecei a refletir o que a gente quer com essa experiência. Né? Tantas pessoas fazendo live, a gente às vezes tem tantas demandas é, demandas diversas que acabam não dando tempo da gente acompanhar as lives que a gente gostaria, a gente vê que está acontecendo, mas acaba não conseguindo acompanhar, porque realmente é um oferecimento muito grande de informação. E a gente fica a pensar, né, o que é isso que a gente está fazendo? Então, o nosso diálogo hoje é para falar sobre isso. O que é essas ações? O que propõe essas ações? Como a gente se transforma nesse produtor de conteúdos? Por que é que... O que é que essas lives elas têm a contribuir, né? E com certeza vai ser um bate-papo muito legal, eu acredito. Eu estou esperando agora... Esperando aqui a Aldonês entrar, para a gente conversar um pouco sobre isso. É, a gente vai mudando, a gente muda de cenário, a gente muda de cenário, ele acabou de entrar. A gente muda de horário, né? Hoje, de dia, hoje está 20h20, que foi um dia que a gente pensou em como a gente podia pensar uma maneira alternativa de iniciar o nosso bate-papo. São várias possibilidades. Boa noite, Aldonei, seja bem-vindo. Se você quiser fazer a solicitação para entrar, senão eu te convido também. O Instagram está avisando as pessoas que a gente está começando essa live e eu estava aqui conversando e falando do que a gente vai abordar hoje, que é esse fazer live, né? Por quê? Para quê? Que ação a gente tem feito? O que a gente vai fazer com todos esses conteúdos? Conversar um pouco sobre isso. Oi, boa noite. Olá, caríssima, boa noite. E aí, como estamos? Tá tudo bem? Deixa eu só organizar aqui para ficar numa altura bacana. Tudo bem, estamos. E aí eu estava conversando com a trabalho, que é para esses problemas, para essas coisas, e o que é que a gente precisa fazer? Que bom, muitíssimo obrigado pelo convite. Bastante feliz. Eu só estou tendo um pouquinho de dificuldade para ouvir o teu áudio. Tá bem baixinho. Está muito baixo, é? É, Deixa eu ver se eu ajudo também. Bom, eu não sei se com você acontece, mas eu passo por ter essa mesma situações. É meio estranho.
as pessoas ficam ligando para mim sem ter ninguém. E aí eu deixo depois, mas já está melhor. Mais ou menos ainda, está bem distante. O som está distante. Quando eu entrei, ficou baixinho. Quer que eu saia e entre de novo? Tá, vou sair e entrar. Até já. Gente, esse nosso papo vai ser sobre essa produção dessa pessoa que já vocês estão acho que eu não gosto para estar, mas a está Sabe qual é a sensação que eu tô agora? Que meu fone não está conectando. A gente dá continuidade. Olá, Deixa eu dois. ver. Ó, dois, boa noite a todos. Acho Boa que noite. agora vai. Simbora. Simbora. Espera aí, viu? Mas não tá conectado.
Testa. Sua voz tá boa para mim. Questão. Tá boa, né? Mas tá saindo sem som, sem fone. Pelo que eu tô Ah, entendendo, não é isso? é. É. Prejudica. Mas tá bom, então deixa eu tirar. E a Tá gente faz tranquilo. assim. Tá Tranquilo, então. tranquilo. Eu vi Eu não aí o sei o que braço de aconteceu. Rafael, o seu assistente, e um abração para ele. Ó, Rafa, é sempre. Aldonês. Mando A Eu muita sempre participação dou do esse satisfação. Rafa. chamado. Muita satisfação ouvir essa voz. Tá ouvindo, né? Sim, Muita sim, sim. satisfação ouvir essa voz. Ontem eu E usei vamos. esse fone e estava normal. Mas, gente, olha só, vamos começar oficialmente, agora não mais 20 e 20, agora já deve ser quase 20 e 30, e a gente Aham. inicia 20 e 30 esse nosso bate-papo aqui no Canto do Florescer com o querido Aldonês, do Ah, perfil Philos. Como é que é esse perfil teu? É todo aí, Philos Teachers. Filosofia Brasil. É, É isso. desde já, muitíssimo obrigado pelo convite, é uma alegria a gente estar conversando agora. E o perfil Filos, porque vem da filosofia, que quer dizer Sim. amigo. E teacher, porque também sou professor de inglês. E Brasil, porque vivo aqui nesse país conturbado, mas maravilhoso. Maravilhoso, ele é, com Pois é. todos esses desafios. E foi interessante, eu acho que a gente podia começar a falar um pouco sobre esse, abordar esse nosso tema, né, esse nosso diálogo, quando a gente foi escolher a sua música, né? Que aí você disse, você escolhe, e eu olhava e pensava, poxa, para mim, Aldonês é Recife, assim. Eu olho para o Aldonês e eu vejo o Recife, ele me leva para o Recife de volta, ele, a cultura do Recife, essa relação mesmo, né, que é orgânica, né, assim, ela é fisiológica da gente com a cidade que a gente mora. E aí por isso a gente escolheu o Chico Sainz para fazer essa homenagem para você. Que bom, uma boa escolha. Eu creio que o Chico Sainz, ele tem esse legado que até hoje ele é reverenciado no mundo inteiro. Porque ele traz uma sonoridade antiga, uma sonoridade até ancestral, pega o maracatu e dá uma roupagem diferente. Não que não existisse antes. Havia antes de Chico, mas Chico faz de maneira brilhante. Então ele vai dar voz a várias comunidades do maracatu que antes não eram conhecidas pelo país afora. E a maneira é tão interessante que artistas ficaram loucos para trabalhar com ele. Essa semana eu estava ouvindo a Fernanda Abreu naquele disco dela, naquele trabalho que ela tem, Rio 40 Graus. Se não me engano, Sim, é Rio 40 Graus o nome do CD. Que agora nem sei como a gente chama, né? da Mas mídia, justamente da essa mídia. música, Rio 40 Graus, ela canta com o Chico. E o Chico dá essa sonoridade recifense que a gente ama. Muito, e é muito parecida com você, assim, muito sua cara, Rua do Bom Jesus, e toda essa relação que a gente teve. Eu me recordo, Aldonês, quando Chico tinha acabado de lançar, né, os discos, as coisas, os primeiros produtos, os trabalhos, e a gente foi passar um final de semana em Juazeiro do Padre Cícero, Juazeiro do Ceará. Eu e Sim. Chico, meu primeiro marido, assim, recém-casado, fazia pouco tempo. E quando a gente chegou lá, o povo soube que a gente era de Pernambuco e botaram o Chico Sainz e eles queriam que a gente dançasse feito Mangue Beat, né, assim. E Aham. aí eu explicava, não, mas porque a gente é do Agreste, assim, é outra relação. Não, por favor, vocês são de Pernambuco. E aí começou a dançar, feito Chico Sainz no meio do povo, e o povo parou, assim, fizeram uma roda, era Aham. um bar meio de maluco, fizeram uma roda pra gente dançar lá dentro, assim. Isso foi, acho que a primeira experiência forte que eu tive com a música de Chico Sainz. E a outra foi assistir ele em Garanhuns, que eu estava na festa, assim, não sabia mais de nada. Mas quando ele Aham. entrou no palco, como se eu não tivesse bebido mais nada, assim, eu fiquei... Era maravilhoso, né? Era uma coisa Obrigado. belíssima no palco. É Ele verdade. tem essa Gente, boa presença forte. noite a quem está chegando. Agradecemos já, desde então, a entrada de vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos. O nosso papo hoje é sobre formação de conteúdo
para lives, para internet. E aí a gente está fazendo esse papo porque a gente não deixa de ter essas inspirações nesse nosso trabalho. E Isso. aí eu queria começar, Aldonês, quem que inspirou a essa questão das lives? Como você chegou ao nome das suas lives, nessa coisa das conversas atrevidas, esse cenário maravilhoso que você usa por trás de você, como é que funcionou todo esse processo? Boa noite a todos e todas que estão conosco. É uma alegria a gente estar aqui, atendendo de maneira muito carinhosa ao pedido de Jerusa. Esse processo das lives, ele iniciou por uma inquietação. Então, durante esse processo de pandemia, a gente viveu nessa angústia muito grande, sem saber direito como as coisas estavam. E eu observava que determinados setores da sociedade estavam regredindo na sua forma de pensar. Pelo menos na época eu achava que era uma regressão. Hoje a gente já tem mais certeza que são escolhas que as pessoas fazem e estavam escondendo esse jeito estranho de ser, de sentir prazer em humilhar pessoas, de achar que existe superioridade de culturas, de raças, se é que existem raças, já que a gente só tem uma humana, esse processo de dizer que biblicamente determinadas pessoas são inferiores, que isso é pecado, que socialmente existe meritocracia. Eu sempre digo, não há meritocracia no país quando o país não tem 100% de justiça. Se não há justiça social, não tem como ter meritocracia. E todas essas questões, elas me incomodavam muito. Então, eu decidi fazer a primeira conversa atrevida. E aí, escolher o nome, né? Conversa atrevida. Como escolher o nome desse processo de bate-papo? E aí eu disse, não, isso é um atrevimento da minha parte, porque eu vou começar a ter contato com pessoas que eu não conheço, através das redes sociais, e também através de pessoas que conheço, mas que eu não sei se elas ficarão totalmente à vontade para conversarem sobre determinados assuntos. Então, eu já imaginei o processo de trazer uma pauta para a gente conversar sobre ela. Eu sempre faço um roteiro, boto umas perguntinhas. Inclusive, quando a gente conversou, eu te mandei algumas. E outras eu deixo para o momento da surpresa, para não ficar aquela conversa muito marcadinha, certinha, né? E aí, eu pensei, bom, se isso é uma conversa atrevida, eu vou colocar o nome como Conversa Atrevida, inspirado no Paulo Henrique Amorim, que tinha Conversa Afiada. E eu disse, não, eu vou colocar lá atrevimento, porque é um atrevimento da minha parte e não conhecer as pessoas, e comecei a chamar. E até hoje eu sempre tenho uma receptividade, graças a Deus, muito boa por parte das pessoas. Claro que tem pessoas que não se sentem à vontade de estar conversando sobre determinados assuntos com um desconhecido. Eu sou tranquilo com relação a isso e entendo perfeitamente. Entendo também que tem muita gente que é estrela demais, então você chama, a pessoa faz aquela história de eu estou no altarzinho aqui, você está ali e etc. E aí a gente não entra em detalhes. Esse perfil mesmo. Já vi aquela pergunta, quem é mesmo esse perfil? Que não tem tantos seguidores. Quem é esse perfil que de repente é professor lá de Pernambuco, vai falar o que comigo? O que é que se vai produzir? Eu acredito que, pela resposta das pessoas com quem tenho conversado, é sempre um saldo absolutamente positivo. Muito bom. Elas gostam do processo. Quem ouve sempre fica com mais ideias. Eu creio que algumas coisas que a gente está fazendo lá no Conversa Atrevida tem inspirado outras pessoas a prosseguirem com alguns projetos, às vezes estava com um projeto meio engavetado, e aí se sente instigado a fazer e mostrar a sua arte, o seu fazer. Eu sempre digo, na hora do convite, que é um processo em que a gente está demonstrando a lei, saberes e fazeres. Eu tento fazer com que o país inteiro ele passe pelo Conversa Atrevida e mostre que existe vitalidade em outros lugares. A gente tem uma mídia muito cruel que ela vai delimitando pessoas. Eu conversei com a Natália Bellar, que é uma artista paraibana,
e ela postou esses últimos dias 2 mapas do Brasil. Um mapa colocando em vermelho Rio de Janeiro e São Paulo, colocando assim, artistas brasileiros. E Eu depois vi. em vermelho todos os outros artistas regionais. Isso é uma síntese com a cultura de modo geral. De você delimitar e dizer assim, não, só existem bons artistas aqui. Quando na verdade os artistas de lá foram inspirados pelo resto do país. Por todo o país, na verdade. Não é uma coisa que É. nasceu de repente. Eles tiveram inspiração. Jackson do Pandeiro tem influência no hip hop, em etc. A gente nem vai comentar tanto para não se alongar. Mas entenda esse processo que me instigou a trazer o Conversa Atrevida, foi disso, de mostrar uma forma mais ampla de você ver a sociedade. E é interessante, Aldonês, que você realmente abriu, né? Você tem várias lives durante a semana, né? Alguns tem a solidária, tem alguns formatos. Como é que isso foi se dando também assim? Você começou com esse perfil, fazendo a conversa atrevida, a partir dessa necessidade de discutir, vamos dizer, sobre essa questão do fascismo, que está bem forte na sociedade, e aí começou a surgir essas outras demandas que você foi organizando sua agenda. Como é que foi isso? Bom, voltando um pouquinho. Então, naquele processo de se fazer live, de se decidir fazer live, descobrir o nome, que data vou iniciar? Então, em 2020, a primeira terça-feira, que inicialmente o projeto seria todas as terças-feiras, seria dia 1, foi dia 1 de dezembro. E, Dezembro? é, eu disse, não, não vou iniciar em novembro, vou iniciar em dezembro, e aí consegui as pessoas para fazer as primeiras lives. Mas não deu muito certo, e aí iniciei no dia 8 de dezembro, que é um dia, para mim, especialíssimo também. É um dia que em determinadas regiões do país se comemora a Imaculada Conceição, e é uma data assim muito carinhosa, muito de mãe. O projeto tem essa cara de abranger como coração de mãe, então nada mais do que iniciar nessa data. Então eu fiz questão, disse, bom, do dia 8 não passa. E aí a gente começou a fazer nas terças-feiras. Havia pessoas que tinham muitos compromissos, a agenda cheia, e disse, ó, terças-feiras é impossível para mim. Eu disse, ah, tá, então eu vou colocar a quinta-feira. Porque aí eu fico fazendo terça e quinta, mas focando especialmente nas terças. Com o passar do tempo, tem a gente que dizia, ah, a semana para mim é impossível fazer participação em live. Isso não é possível. Então eu vou trazer o sábado, só que eu vou trazer esse sábado com um horário mais cedo. Então as lives eu comecei às 20h30, tento respeitar o máximo possível esse horário, começar sempre pontualmente, mas também há momentos em que não dá, depende muito do convidado. E nos sábados às 19h. E, como você falou, essa questão do fascismo, ele é muito forte, porque a gente vai descobrindo as pessoas de acordo com o discurso delas. A gente antes tinha um governo que dava privilégio das pessoas mais carentes, das pessoas que não tinham voz, das pessoas que estavam à margem de falar. Isso fazia, esse movimento de valorização do ser humano nesse aspecto, fazia com que essas vozes fascistas ficassem caladas, se sentissem envergonhadas de falar. Hoje não. Hoje você tem pessoas que não têm vergonha nenhuma de dizer que são mais, de mostrar a sua perversidade e achar que estão corretas. A gente vê que sofre muito com essa questão do fake news. Fake news é uma prática perversa, porque a gente sabe, quando você fala mal de alguém, a tendência é essa notícia má se espalhar de maneira muito rápida. E é muito complicado depois da pessoa tentar mostrar esse lado contrário. Então, eu trouxe algumas pessoas, inclusive tinha trazido um convidado que seria uma esperança de mostrar uma forma mais dinâmica da cidadania. E aí, essa pessoa viajou na maionese, literalmente.
quando a gente começava sobre determinados pontos, sobre democracia, então ela dizia uma conceituação completamente descabida, viajada. E nesse processo, eu disse, bom, eu vou ter que ter mais cuidado, mas eu também, no processo da entrevista, eu aprendi a respeitar muito o convidado. Então, todos eles eu trato com muito carinho. Eu sempre digo quando a opinião não é a minha, quando a prática social não é minha. Eu digo, olha, a minha posição, o meu pensamento é diametralmente oposto ao seu, mas eu respeito. Porque nesse processo de construção de cidadania, Jerusa, a gente percebe que as pessoas fazem o que querem. A gente não modifica ninguém. A gente possibilita caminhos e aponta soluções e aponta possibilidades. A pessoa escolhe se vai seguir ou não. Isso é o Verdade. difícil da cidadania, de você mostrar para alguém, principalmente quando esse alguém está muito iludido com sua verdade. Porque quando a gente se fecha demais em determinados conceitos, é muito difícil de você conseguir sair do seu eixo e observar de outra perspectiva uma situação. Porque aqui você está confortável, aqui você está bem. Lembra que eu falei do processo da meritocracia? Então tem gente que diz assim, eu conquistei com os meus esforços. Sim, mas se você observar a estrutura da sua família, a estrutura do ambiente que você viveu, te ajudou a chegar nesse ponto onde você está. E talvez, se aquela pessoa de condição mais carente tivesse a mesma oportunidade, ela estivesse com mais conquistas que você. Então, a gente nunca pode dizer que existe essa questão da meritocracia no país, que o outro é preguiçoso porque é. Hoje eu sempre busco fazer com que as pessoas se revelem, mostrem as suas histórias, digam quem são. Então, ficam como se fossem exemplos que outros possam se inspirar. É isso. Ô, Luiz, inclusive a gente vê isso muito forte agora no esporte, né? Porque é uma apologia Sim, a essa meritocracia que é um sacrifício desumano, não é um sacrifício isso. humano. O cara surfar numa tábua, numa tampa de isopor, não é bonito, não é bacana. Ele teria que, com 8 anos, 10 anos, ter uma estrutura mínima para exercer o esporte que iria levar hoje ele para uma medalha de ouro. Mas aí a sociedade se acostumou a dar valor a essa coisa mesmo do esforço, que é, né, uma coisa muito bonito falar nisso. E não é bonito, assim, não é bacana, não é romântico o cara se esforçar desse tanto. Um atleta precisa ter todas as condições favoráveis. Se ele, nessas condições, chegou à medalha de ouro, se ele tivesse tido um processo de cuidado e de valorização dele, nem se sabe onde ele estaria. Então, é outra relação mesmo, né? É uma perversidade essa questão da romantização da pobreza. Então as pessoas têm muito isso assim, romantizam a pobreza como se fosse bonita. Mas eu garanto, quando você passa meio-dia ou você passa um dia inteiro sem comer, a fome quando lhe incomoda, você sabe muito bem que não existe nada de romântico nisso. Imagine você Isso, viver numa situação precária sempre. Não isso. existe essa questão de ser belo. É uma forma com que muitas pessoas e muitos intelectuais, que eu sempre digo a palavra perverso, que para mim isso é perversão, eles encontraram de se omitirem de sua obrigação social. Então eu digo que essa situação aqui foi mérito dele, é uma pessoa esforçada e todo mundo pode fazer. Há um tempo atrás, eu conheci um garoto que ele é genial. Ele hoje é casado, tal, professor de física, mas no início ele passava muita fome e acabou encontrando o caminho da rua para sobreviver. E ele era daqueles meninos que a gente chamava no passado de cheira-cola. E ele dizia, olha, Aldonês, eu lembro dessa época de uma forma tão dolorida, porque o vício da cola me fazia chorar. Mas eu nem lágrimas tinha, porque todo mundo era muito preconceituoso comigo e perverso. Então eu estava ali porque eu deveria estar ali. E aí eu cheirava cola, só que a cola me dava uma dor aqui no centro da cabeça.
Então, para que essa dor passasse, eu cheirava mais cola para que ficasse embriagado com aquela Anestesiado. substância para passar a dor. E aí eu não conseguia de forma nenhuma sair, até que alguém deu a mão para ele, acreditou, porque viu ele produzir um robô de sucata. Então esse garoto, com essas condições, fez o robozinho de sucata. E aí a pessoa ficou encantada e começou a ajudá-lo. Disse, não, fulano, a partir de agora a gente vai tentar melhorar de vida. Então começou a ajudá-lo. Mas não foi uma coisa fácil. Nem o vício para você sair, para o ser humano sair, é algo fácil. Então muita gente dizia assim, foi meritocracia. Não foi meritocracia apenas, não. Foi o esforço dele, mas uma pessoa abriu a oportunidade para que ele pudesse sair daquele estágio. E é isso que falta de verdade, são as pessoas observarem o seguinte, não é porque aquele esportista, ele surfou em cima de isopor, que é belo, que é belo o isopor. Eu garanto que ele fazia pelo esforço, mas ele sentia um pouco de vergonha. Ele olhava de lado, tinha outras pessoas treinando de forma como deveria ser, decente, enquanto ele estava se esforçando e lutando o máximo possível. Isso, na verdade, é uma forma de vergonha social. Muita gente não se envergonha disso. Mas isso não é algo belo. Isso é algo terrível. A gente fica limitando as pessoas. Isso é um limite que você dá às pessoas. Entendes? É verdade. Só que esse discurso, ele é revertido. Então as pessoas se omitem de sua obrigação social e colocam, não, isso aqui sim, isso é mérito, isso é meritocracia. É uma pessoa que E conseguiu fica vencer a confortável. vida. Aí se sente bem, né? Dá um conforto, né? Pois Uma é. tranquilidade, assim. Mas é porque também você não tentou. Se você não tiver tentado, o problema também é seu. A gente tem vivido uma situação muito caótica nesse sentido, né? Sim, sim. Muito, muito difícil. E você falava, eu lembrava de Chico Sainz, mais uma vez a questão da fome, né? Se você não come, você não vai conseguir dar conta das coisas. Assim, é preciso, né, roubar a cenoura para se alimentar, assim. E não é Isso. legal precisar roubar a cenoura. É, você fala, sim, mas aí você foi adaptando esse seu calendário para essas pessoas que podiam se dispor a fazer a live. Hoje você está como nesse quadro aí? Eu vi que tem a conversa atrevida do bate-papo e tem essa solidária. Ela Isso. é constante, a solidária? Como é que está funcionando? Então, a gente começou a conversar com as pessoas foram definindo dias, elas diziam dias, diziam datas, às vezes elas não podiam estar na data, é uma loucura de você colocar com uma semana outra pessoa, porque aí eu me Já programo passou. geralmente com um mês, e começo a fazer os cards, a divulgação para ficar bacaninha, e aí dá uma bagunçada geral em tudo, mas a gente vai seguindo. Porque a vida é assim, né? A vida não tem esse roteiro fixo. Você planeja, ela vem na rasteira para você olhar para o outro lado. Então, É verdade. isso foi acontecendo e surgiu necessidades que eu fui observando. Eu fui observando também que existem alguns artistas que eles não tinham muito espaço para mostrar a sua obra. E eu disse, não, então vamos tentar colocar mais artistas, por isso que tem lives que são mais musicais, para dar mais espaço a essas pessoas de mostrarem arte. Ai de nós, se nessa pandemia não tivéssemos um quadro, um livro, uma música, um poema, a gente tava como, hein? É Muito verdade. complicado. São as nossas medicinas, né? Isso. E aí, então, acrescentou também essa questão da prática da cidadania. A primeira live que aconteceu em junho, ela foi dedicada a umas garotas de uma companhia de danças, a companhia Cadências, para elas trocarem a cadeira de rodas. Uma delas é dançarina e precisa de uma cadeira adaptada. E tudo que é adaptado é caro. Principalmente quando você está falando em deficiências. Adaptou, o preço já triplica.
E a live que vai acontecer amanhã, no dia 31, ou melhor, sexta-feira, Sábado. Amanhã é 30. 30, perdão, no sábado, na sexta, 30, ela é para a gente arrecadar agasalhos para a comunidade quilombola do Agreste. Então eles Ah, que vivem perfeito. situação precária demais, demais, demais. E a gente vai tentar conseguir alguns agasalhos e deve distribuir no início de agosto, quando vai uma caravana para lá com outros pedidos. E surgiu nesse processo mesmo. Então o que é que eu faço? Eu tenho a alegria de ter alguns amigos que foram se firmando nesse processo de live. E todos eles que vão estar lá cantando, declamando poesia, transformaram em amigos. E eles doam a sua arte, enquanto as pessoas, eu espero, doem um pouco do que tem para a gente comprar agasalho. Eu sempre coloco também, eu gosto de frisar bem que o Pix, onde é arrecadado esse dinheiro, nunca é no meu nome e eu não quero nem saber, assim, de estar nessa questão de prestação de contas. As pessoas responsáveis para quem a gente está fazendo esse ato solidário são elas que recebem diretamente na conta e elas administram e a gente só fica no processo de saber quanto foi, como foi o resultado, se foi positivo ou não. Então essa live solidária que surgiu em junho, na verdade ela surgiu em maio, mas só foi possível em junho. 18 de junho foi quando ela aconteceu. Surgiu por isso, porque existem necessidades que eu sozinho não consigo suprir. Mas eu sei que quando a gente se une, essas necessidades elas tendem a diminuir. Não digo desaparecer porque é uma fantasia a gente pensar que as necessidades, nesse momento em que a gente está, com essas políticas públicas que são colocadas, de desvalorização geral, isso vai acabar. Isso, infelizmente, não vai acabar nem tão cedo. Que a gente observa que os nossos representantes políticos, eles não têm essa sensibilidade de fazer com que as pessoas elas entendam. Política não é caridade, política é uma obrigação social. Quando filosoficamente se diz que é preciso ter ética na política, é porque a ética vai levar a pessoa a ter mais amor. Quando eu estou em um cargo público, eu não posso olhar para a minha necessidade, eu tenho que olhar para a necessidade geral. Infelizmente, Sim. muita gente não está fazendo isso. E durante muito tempo. Entra no cargo público e aí aumenta esses processos de necessidades gerais, de que a gente precisa fazer esses atos solidários para poder ajudar as pessoas a terem um pouquinho de dignidade em um determinado momento da vida delas. É verdade. E agora, com a pandemia e com esse descaso, chegou a uma Uhum. situação muito limite, né? Você vê que tem pessoas amigas nossas passando necessidade, assim, de Sim, verdade, né? sim, sim. Faltando alimento. Pessoas que estavam vivendo bem até 2 anos atrás, com segurança. É muito cruel esse processo. É Muito cruel cruel demais. mesmo. Quando eu dei Aqui a voz a... gente fez, um, Fez, né? vou te falar, Bacana. foi uma campanha, um grupo da UBM, né, da União Brasileira de Mulheres de Pesqueira, a gente criou também uma campanha de arrecadação de alimentos por conta dessa situação meio de calamidade mesmo. Quando eu dei voz a alguns povos indígenas do Pará, duas delas, das entrevistadas, as convidadas, elas disseram como, eu disse, no finalzinho, qual o desejo que você gostaria de dar uma mensagem? E uma foi bastante taxativa, que parem de nos matar, que parem de invadir os nossos espaços, que nos deixem viver, que nos deixem trabalhar, que nos deixem mostrar a nossa arte. Então isso é muito distante, não é? Isso é algo bastante preocupante, na verdade, em que a gente observa as pessoas estão passando por esse estágio e muita gente tá achando que é mimimi, que é uma palavrinha que eu tenho raiva quando ouço. Ah, isso é mimimi. Eu olho para a pessoa e digo, não é você que está na pele da Então pessoa, você, então tu dizes mimimi.
Exato. Parece até um ditado que eu não vou dizer aqui, que minha mãe repete, né? Que tem a ver com as pimentas. Porque não é com você, então tá tudo tranquilo, é mimimi. Vai botar no teu olho, né? Para ver se não queima. Exatamente. É real. Tá matando a LGBTQI. Ai, mimimi. Todo mês, vários trans morrem, mulheres trans morrem. Ah, mas você reclama, né? Poxa, É, um feminicídio. Essas mulheres aí exigindo a vida. Olha, que coisa incrível. Quer viver. É interessantíssimo, né? Como minimiza a problemática do que não é eurocêntrico, né? Do que isso. não firma essa cultura eurocêntrica. É E com interessante. relação à população, perdão, Não, fala, é que a gente vai conversando e. com relação à população LGBTQIA+, eu já conversei com 3 pessoas e a gente percebe nas entrelinhas o sofrimento de não poderem ser quem são. E do tipo assim, ah, se fulano morreu é porque merecia morrer, fez alguma coisa. Isso me leva também para a questão do, do assédio com as mulheres. Ah, ela está usando tal roupa, então ela mereceu porque ela está provocando. Essas construções que eu fico tentando ajudar no processo de uma racionalização mais humana para tentar desconstruir isso é muito complicado, porque tem gente que coloca isso como verdade absoluta. Então, essa questão Exato. do LGBTQIA+, a gente teve o problema da Roberta, mas em menos de 2 meses foram 3 pessoas aqui no estado que foram ouvidas, que foram feridas, aliás. E muita gente ficou indiferente a isso. Exato. É como se fosse natural, como se fosse normal, justificado por situações, né? A juventude é porque é usuário de droga, essa coisa de usuário de droga também é absurda, assim, né? Pobre morreu é porque é É, usuário de droga. Não precisa mais nem de processo, porque já sabe que o final é porque era usuário de droga. É muita normalização de algumas situações que não são normais. Essa semana, Aldonês, eu tive uma reunião com o pessoal, os povos de terreiro aqui em Pesqueira. E aí ah, todos eles falaram a mesma coisa. Eles precisam ir na delegacia no dia que vai ter o toque para pedir com um documento para fazer o toque. E mesmo assim eles sofrem violência de chegar a polícia lá e fechar o terreiro no meio da festa e levar o dono da festa para a delegacia. Já teve casos de serem acusados de magia negra, coisas assim. E aí ele comentando, poxa, a gente só queria fazer feito a missa e feito o culto. Ter o nosso momento era a única coisa que a gente queria. A gente não quer fazer a mais, sabe assim? E a gente não quer nem fazer todo dia, feito o evangelho faz na igreja. A gente só queria ter o direito de fazer no dia do santo a festa. Mas não pode. Ainda hoje, 2021, sabe, ainda sofre toda essa tipo de situação, se resguardar e ainda sofrer esse tipo de violência. Então, assim, é uma coisa numa distância tão grande, pois é. e você falava que é muito difícil convencer a outra pessoa, mas é justamente por conta dessa distância, né? É tão extremo que você não consegue nem ver o meio, quanto mais o outro lado, né? É como se ficasse mais ou menos assim, né? Não é nem assim, é assim. Você não consegue mais ver o que está do outro lado seu. É uma loucura. Mas as pessoas precisam mudar a perspectiva. Existe um desenho bastante antigo, que eu não lembro agora quem é, de um 6 deitado no chão. Quem está numa ponta diz que é 9. Quem está na outra diz que é 6. Então você precisa mudar a perspectiva para entender que às vezes uma mesma realidade é vista de outras formas. Muito embora que há filósofos que dizem que é impossível você dizer a sua verdade, porque a sua verdade é entendida de acordo com a sua experiência. E você vai entender o que eu falo de acordo com a sua experiência.
Eu estou falando da minha experiência, do meu jeito que eu vivi. Mas eu acredito que seja possível um diálogo, um caminho, um meio termo para você entender as pessoas. Bom, essa não é a forma com que eu reverencio a transcendência, mas é a forma que lhe faz feliz. Fé é absolutamente pessoal, não adianta essa imposição que as pessoas colocam. Você tem que ser isso. Acaba fingindo, acaba fazendo com que muita gente se torne hipócrita. Vá para lá de corpo, mas sem alma, sem coração, sem estar participando de fato. Por isso que a gente vê tantos absurdos cometidos em nome de Deus, tantos absurdos cometidos em nome das religiões. São essa falta de verdade mesmo na vivência da fé. Então, teve um momento que eu estava conversando com um babalorixá e outros também, dois se negaram a participar do Conversa Atrevida. Porque um deles disse assim, bom, eu não tenho mais saco para falar sobre isso não, porque já se tornou um lugar dolorido para mim. Entende? Então, quando ele começa a falar a mesma coisa durante anos e anos e anos e anos, para ele é algo dolorido. Ele não quer mais falar. Ele queria ter o espaço já conquistado e não está falando sobre esse espaço. Eu entendi perfeitamente. A Sim, gente não pode forçar nesse sentido, tem que ser algo de desejo da pessoa dizer assim, não, eu quero participar desse processo, eu quero participar dessa conversa. Mas eu entendo esse lado dolorido. A gente talvez não tenha noção. Quando a gente estava antes da pandemia, numa das visitas que eu fazia com os meus alunos, eu sempre vou um dos locais ao Museu do Estado. A parte embaixo, onde tem um dos casarões, ele abriga três espaços bem definidos. O espaço indígena, depois a gente tem o espaço português e tem o espaço africano. No espaço africano, de matriz africana, a gente tem vários utensílios, várias ferramentas, vários objetos sacros para a religião de matriz africana que foram retirados à força. Então, eu sempre digo, olha, vocês estão entrando aqui no local de objetos sagrados, sacros, para as pessoas de matriz africana, que no momento da realização do seu culto foram interrompidos e roubados, foram impedidos de exercerem a religião. Então, por isso que muita gente às vezes olha assim o objeto e sente uma coisa estranha. Tem um menino que diz assim, ah, professor, sei lá, é uma energia tão diferente, não digo, está. eu digo isso não é por causa do objeto, mas a situação com que esse objeto chegou aí. Imagine você estar Sim, em casa e alguém chegar e dizer assim, ó, tira essa roupa é feia. Agora eu vou recolher sua é, roupa e lhe deixar nu. é. Foi isso que aconteceu nesse processo. Então as pessoas ficaram sem essa vestimenta religiosa, sem essa ferramenta de comunicação, essa não é ferramenta, né, porque está incorreto dizer, mas sem esse direito de exercer a sua fé. Então isso é muito dolorido para essas pessoas. Aí eu entendo. E o que a gente lamenta muito é que a gente ainda não construiu Jerusalém. Nesses 21 séculos, não construiu uma política de respeito ao próximo. A gente ainda não conseguiu. A minha opinião tem que ser a verdadeira, absoluta. A minha religião tem que ser a melhor. Então, se ela não é a melhor, já não serve E mais. estamos cada dia mais difíceis, mais distantes, né? Inclusive, de conquistar isso. Ou talvez também esteja sendo levantado todas essas situações, quem sabe, para a gente conseguir encontrar. Que às vezes também, quando o todo caos, né? Às vezes não. A história do universo fala isso, né? Quando o caos aparece, depois aparece o novo, né? Quem sabe a gente não vai começar a fazer essa caminhada para esse algo mais respeitoso mesmo. Ô, Aldonês, me fala uma coisa, como é que você visualiza esse processo das lives, esse processo da internet? Você já falou um pouco de uma coisa que eu queria trazer, que era esse trabalho mesmo, porque apesar da gente não estar ganhando para isso, eu não ganho para isso, eu acredito que você também não, mas é um trabalho, a gente senta, Aham. prepara,
o material para divulgação com muito prazer, é um trabalho muito prazeroso, inclusive, né? Mas, E aí faz toda uma escolha, e escolhe o cenário. Eu sou apaixonada pelo seu cenário, eu fico procurando os cenários e tal. Essa semana eu fiz aqui com o Jardim de Inverno, gostei, já vim experimentar aqui. Eu fico fazendo umas coisas assim. E aí, como é que você vê todo esse processo agora, depois que a gente está tomando as vacinas, que aparentemente o mundo vai voltar, a gente poder ir para cinema, teatro e outras ações de degustação de cultura? Como é que você acredita que vai ficar essa situação das lives? Se a gente vai conseguir dar conta? Como é que você vê isso? eu sei que a gente vai Olha, ter uma reduzida bastante grande, porque a sociedade, ela impõe para a gente o compromisso do tempo como se fosse absoluto. E a pandemia chegou dizendo assim, ó, o absoluto não é o tempo, o absoluto são as pessoas que vivem neste tempo. Então a gente passou a observar melhor as pessoas, conviver melhor. Claro que essa questão de se fazer live, muita gente não vai ter como assistir a live, vai ter muito compromisso, vai se encher de coisas. E terão aqueles que conseguirão fazer essa intermediação. Eu estou rindo agora porque o sim. interfone está tocando. Tem alguém para atender? Tem alguém em Não, mas casa? aguarda. Não, se Aguarda. quiser, vai lá. Então, como eu Pode ir estava. lá que a gente vai conversando. Então, deixa eu dar uma chegadinha rápida lá. Vai lá que é melhor. Para de tocar aqui. Se tocar, você pode ficar bem à vontade. Então, retomando essa questão desse nosso processo de live, eu acredito que ainda vai existir muitas lives, porque a gente descobriu que é muito bom você conversar com as pessoas que não estão presentes, ou que no dia a dia seria impossível você estar presente. Por exemplo, hoje eu converso com pessoas do Acre, converso com pessoas do Pará, converso com pessoas de Brasília, converso com pessoas do Rio de Janeiro, converso com pessoas de Minas Gerais, converso com pessoas da Bahia, converso com praticamente várias pessoas do país inteiro, do Paraná, de Londrina. E esse processo que a live facilitou, ele vai permanecer, talvez não nesse ritmo todo. Como eu te falei, os compromissos vão tender para a gente voltar para aquela normalidade, o que a gente não pode voltar para aquela normalidade. Porque tem todo aquele processo, esse processo de consciência. Se você está gastando muita energia, se você está gastando muitas coisas, então a gente está vendo que o planeta ele sobrevive sem a gente nessa parada da pandemia, e a gente muitas vezes é que está estragando esse processo. Então esse novo normal que está acontecendo aí, que na cabeça de muita gente que vai ter um pouquinho do normal antigo, ou talvez todo o normal antigo, não tem como acontecer de forma absoluta. A gente vai ter essas mudanças. Como eu estava dizendo, durante a pandemia, eu sei que você deve ter visto vários vídeos dos animais invadindo as cidades. Invadindo, entre aspas, porque eles tiveram a oportunidade de caminhar sem serem feridos. Então, os animais eles só caminham no nosso meio quando eles se sentem seguros, quando ele não vê que o outro representa esse perigo. Então, por isso que muitos animais estavam passeando, invadindo as cidades, como a gente colocava. Ah, invadiu tal animal. Quando, na verdade, esse animal não está invadindo nada. Ele só estava se sentindo à vontade de passear num ambiente que também é dele, mas se tornou urbanizado e um perigo. É a verdadeira selva de pedra para ele, né? Exato. Eu sinto, quando eu comecei a fazer live, teve uma coisa que eu achei bem interessante, algumas, e foi por isso que eu não continuei mesmo. A quantidade de estudo que nós temos. Nós estamos na era da informação. E nós somos pessoas, a maioria das pessoas que eu convido, que tem estudado exaustivamente, né? Através de cursos, mestrados, doutorados, também práticas técnicas, e vai as informações de Oriente, de todos os lugares chegando para nós.
e havia uma necessidade muito grande de falar sobre isso. Então, eu sempre gostei muito de círculos, né? Círculos de cultura, reuniões, e você vê que o tempo não dá, porque as pessoas querem falar, elas querem falar que elas aprenderam, porque é uma necessidade nossa, né? O sentido de aprender é o de repassar. E as Exato. lives são uma forma maravilhosa das pessoas repassarem os seus conhecimentos. Então, eu acho que isso é assim, um ganho extraordinário quando a gente dá essa oportunidade, possibilita essa oportunidade da gente falar, da outra pessoa falar, né? Eu tenho aprendido muitas coisas interessantes, muitas coisas boas em todas as áreas. E às vezes as pessoas dizem assim, ah, muito obrigado pela oportunidade. Quando não for no fundo, eu sempre digo, sou eu quem agradece. Sou eu quem estou me tornando cada vez mais rico culturalmente por causa de vocês. Porque a gente É, consegue ter outras perspectivas. Às vezes você está num determinado local, está ouvindo uma determinada música, mas não conhece a profundidade disso. Eu agora preciso mesmo atender que estão tocando a campainha. vai, que eu vou conversando aqui e a gente retoma nesse ponto Tá. aí. Eu quero Vai que eu lá. saia e volte. Não, eu vou conversando e é Tá, é melhor. rápido. É Pode ir. rápido, perdão, é A gente rápido. fica olhando o cenário maravilhoso aí. Tá, ok. Gente, nós estamos aqui nessa live, né? Maravilhosa, com Aldonês. E a gente está falando sobre essa questão da construção dos conteúdos, desse trabalho que a gente está desenvolvendo de lives, né? Essa oportunidade que nós encontramos para aproveitar o nosso tempo, aproveitar os nossos conhecimentos e os conhecimentos de centenas de pessoas que têm passado pelas nossas lives e que também vocês que estão escutando, eu acredito que estão tirando esse proveito que nós falamos. Né? Muitas vezes eu recebo algumas informações, é bem interessante, eu faço a live e aí 3, 4 dias depois alguém chega para mim e diz, mas rapaz, eu escutei aquilo e eu fiquei pensando. Então, assim, são muitos insights que surgem de cada diálogo nosso. Tudo isso é uma fonte inesgotável de aprendizado mesmo, de conhecimento. E a gente trouxe esse diálogo aqui para hoje, né? Está sendo muito bacana, a gente agradece a quem está aqui presente, vai ficar salvo, vai ficar gravado, porque tem sido processos de aprendizado mesmo. E Aldonês, teve uma live que eu me lembro que depois dela eu até fiquei com vontade de sistematizar as lives, transformar isso talvez num e-book, alguma coisa assim, que a moça me falou de uma pesquisa que ela estava fazendo, e aí ela lançou isso na live, que era de dança, né? Só que aí ela é uma dançarina profissional que teve um problema de saúde, uma contusão, e passou um tempo sem dançar e tal, coisa que angustiou muito, claro, ela. Mas depois ela percebeu que a dança estava nas mãos, está, né, em todo o corpo, não está naquele passo perfeito. Sim. E foi interessantíssimo, porque, por exemplo, foi uma coisa que mexeu na minha vida, né? Hoje eu estou meio que lavando os pratos, porque quando você mexe, oxe, o corpo é como se ele todo acordasse, é um negócio maravilhoso. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, são muitas coisas dessas que vão chegando e que a gente vai incorporando no dia a dia, né? Que vai chegando na nossa vida. Um amigo até me perguntou se esse processo das lives não resultaria em livro. Eu disse, olha, eu não sei, eu nunca pensei nisso não, eu estou vivendo. Estou vivendo esse momento e aprendendo demais. Eu quero pedir desculpas a você e a todo mundo, porque eu não sou Jennifer. Então, o cara estava aí na campanha tocando como louco porque queria entregar comida para Jennifer. Quando eu cheguei lá, eu disse, pô, não. Aí ele disse assim, Jennifer. Eu disse, não, amigo, aqui não tem Jennifer. Ele disse, sim, mas eu quero falar com a Jennifer. Eu disse, amigo, eu nem sou a Jennifer, nem conheço o Jennifer, e aqui também não mora a Jennifer. Deve ser outro. Ele disse assim, ah, então esse não é o apartamento tal, não. Eu disse, não. Ele disse, ah, desculpe, então eu vou procurar. E era ele do interfone, né? Ele era a mesma pessoa do Ele interfone que conseguiu telefonou. chegar aí em cima. Como ele estava com comida, então a portaria deixou ele subir, porque ele já estava com o nome da pessoa e com
o número do apartamento, só que foi o número errado, ele anotou errado. Mas ele queria porque queria que Jennifer viesse atender. Apareceu. A propósito, tem Jennifer aí contigo? Acho que não. Não tem nenhuma Ah, Jennifer na. Acho que qualquer uma pessoa está aceitando aí esse iFood, mas não, não é não. Eu com saudade dos iFoods, viu? Aqui em Pesqueira a gente tem umas entregas, né? Mas não é assim, iFood. Ô, sim, Donês, então me veio essa intuição de fazer um livro, não sei quando, não sei como vai ser, não foi uma coisa, mas são tantas horas gravadas, é um sim, conteúdo tão rico mesmo que a gente está conseguindo produzir, que realmente é, não é uma coisa para agora, mas é uma coisa para ficar para a história da humanidade, né? Esse momento da pandemia e essa oportunização de que a gente está vivendo um momento único, né? É, a gente já teve outras pandemias na história da humanidade, sim. mas agora a gente está vivendo ela com a tecnologia, com as coisas ao vivo, e aí tudo isso eu acho que está propiciando uma experiência que para a história, vai ser uma riqueza, né? Em algum momento isso vai se transformar no baú da, da pandemia, assim, vai ser um negócio maravilhoso, eu estou acreditando, né? Eu sempre salvo as minhas lives também no meu canal do YouTube. Então, eu deixo aqui no Instagram e comecei a salvar lá. Por que eu comecei a salvar lá? Houve um momento em que a minha conta do Instagram ficou instável. Principalmente quando eu comecei a fazer postagens de maneira mais acirrada contra esse governo estranho e fascista. E aí, nesse processo, minha conta de repente eu perdi o acesso. Não consegui entrar e ficaram de analisar. A partir desse Hum. momento eu disse, não, vou salvar a live no Instagram e também no canal do YouTube. Porque se eu precisar, e a gente sempre vai precisar em algum momento, voltar àquela live e ouvir novamente aquela fala do convidado, ela salva em outra alternativa. É importante isso. Mas a gente só consegue fazer isso se gravar se salvar na hora. Ou tem como pegar o que já existe e salvar? Tem. Sabe dizer? Depois eu digo a Tem? você do que você Quero. salvou. É. E Quero outra sim. coisa que Eu eu vou fiz isso, abrir um canal, né? E eu aí lhe eu ajudo achei bem nesse importante processo. mesmo. Pronto. É, Então, fechado eu esse fiz negócio. também porque a live que eu fiz, a primeira live solidária, ela caiu. E eu não consegui recuperar. E eu mandei para o Instagram, através do pedido lá de ajuda do campo certinho, para eles me ajudarem a recuperar essa live. E aí eles bloquearam de novo a minha conta, começaram a analisar, passaram quase 3 dias para saber se eu tinha feito ou não a coisa correta. E eu mandei fotografias das 4 pessoas que estavam comigo, etc, etc, mas não consegui recuperar. E eu acredito que é uma falha dos administradores dessa plataforma com o Brasil. Eu já vi vários artistas reclamando nesse sentido. De repente sua live cair e não consegue recuperar. Sim. E às vezes Eu a já live é tão perdi boa. uma que não permitiu salvar mesmo. Eu Pois tentei é. por todos os caminhos salvar ela na hora e não consegui. Já aconteceu de eu marcar a live e no dia o Instagram não deixar eu abrir para a live, né? Assim, tentei ao vivo, não consegue. A gente ainda tem esses desafios, né? São muitos. São muitos, é verdade. E na época, ansiosa, querendo fazer, e queria fazer toda semana, e o negócio não abre. Depois eu fui trabalhando isso, porque é preciso, né? Essa coisa que você falou do tempo e tal. É preciso a gente recuperar essa sensação do tempo, de nós no tempo, né? Do meu Sim, tempo. É fundamental isso. Eu tive um momento na pandemia, acho que depois que a gente descobriu que tinha chegado, né? E aí eu achei muito bom a fase de ficar parada, assim, eu precisava parar mesmo assim. Eu nem sim, sabia sim. por que eu estava andando, na verdade. Eu não estava tendo uma orientação, eu estava só fazendo, 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 e eu precisava parar. Então eu passei por um bom tempo numa estabilidade, assim. E aí, quando chegou janeiro, que eu comecei a trabalhar fora, e que na minha cabeça, no meu tempo, a gente em janeiro já ia estar vacinado, feliz e contente.
indo para Eu a não praia acredito. de Tamandaré. Tu não acreditava. Eu sou muito otimista. Quando a Anaí dizia não vai ter carnaval, eu vai, tu é louca. E ela, Eu sou não pelo chão vai, de não vai bola. ter carnaval. Talvez não Quando tenha ela em Luiz, 2022. E eu não vou suportar viver sem o carnaval. Então, tudo isso começou a mexer muito comigo. Eu vim ter uma crise agora, né? Em 2022, assim, me incomodar com a pandemia, porque eu já não aguentava mais estar parada. E começou. E aí teve essa segunda onda que foi muito difícil, assim. E essa semana eu experimentei, consegui passar o dia todo no tempo presente, assim. Eu até comentei com a terapeuta, que prazer, né? Que coisa tão maravilhosa. E a gente tem que recuperar isso, porque sim, durante um dia você recupera anos quando você consegue ficar bem, acordar bem, dormir bem. É isso. como se a gente não se lembrasse mais do que é isso. É Eu, impressionante. eu sou um zen budista. Quem me conhece sabe, eu sou um Sim, zen budista nervoso. Porque eu sou junto muito de nós, ansioso. calmíssimo. Mas, Mas eu sou muito ansioso. Eu tenho muita ansiedade. Mas então, nesse momento de live, eu planejava as lives, planejava o convidado, aí às vezes tinha convidado que no dia antes dizia assim, eu não vou poder. E aí eu disse, meu Deus do céu, me crucificaram aqui. Acabei de receber um cravo, porque para você se organizar. Então, teve semanas que eu planejei as lives. Não aconteceu da terça, não aconteceu da quinta. Isso me deixava muito, muito ansioso. Mas depois eu fui relaxando. Digo, bom, a pronto, vida é as assim. leves. Esse processo de live é um processo de cidadania. Então, eu não posso atropelar o tempo das pessoas para enquadrá-la no meu tempo. Eu estou convivendo ao lado, Sim, então eu vou caminhando. Eu faço o possível e vou caminhando. Então, assim, eu vou vencendo mais essa questão da ansiedade, que é muito grande. A gente que começa a trabalhar com esse processo de ter que apresentar para o público com carinho, com respeito, então você fica ansioso para que tudo saia certinho. Mas muitas sim, vezes você não consegue controlar o tempo, você não consegue controlar o compromisso das pessoas. Eu já tive várias lives maravilhosas, as convidadas que têm até fama, têm até uma penetração no mercado artístico muito grande, mas que a live não saiu boa. Porque sim. uma delas estava querendo cumprir o compromisso em um hotel, não deixou de cumprir, mas a conexão não ficou legal. Teve outro que teve um processo de internet muito ruim. Alguns amigos do Pará, dos povos indígenas do Pará, alguns tiveram muitas dificuldades porque o sinal da internet lá não chega legal. Mas porque eu continuei conduzindo a live até o fim, pelo respeito que eu tenho a eles. Porque eu sei que eles queriam muito mostrar o que eles fazem da maneira como eles são, para que as pessoas observassem e dissessem: ah, sim, eu agora entendo porque esse direito de viver é tão dito. Porque tem muita gente que diz assim: ah, que coisa mais chata esse pessoal dos povos indígenas falando que precisa de demarcar território, que precisa que os grileiros não invadam suas terras. E eu fico dizendo assim: observe as lives que eu fiz e vejam pelas vozes deles por que é que eles estão dizendo isso. Então, mesmo com todo esse processo, essa problemática, eu consigo conduzir melhor na minha ansiedade e voltar a ser aquele velho zen budista nervoso. Precisa, hoje mais que nunca, né? Sim. Já É, faz tempo que você pratica, né? Já sim, faz sim, tempo que você pratica. sim, sim. Interessante. Eu já pensei em fazer uma live sobre meditação. A gente depois vai rever esse negócio aí e fazer em algum momento um bate-papo sobre isso. Aldonês, a gente precisa. Esse eu acho que é o grande segredo, sabe? Nos adaptar a essa questão mesmo do tempo, a nos adaptar a respirar, aprender a respirar, né? Assim, a gente não respira, a gente não deixa o ar fluir no cérebro, no corpo, e aí gera essa confusão mesmo. E mesmo quem medita, eu tenho meditado já faz muito tempo, mas tem hora que você, como eu estava fazendo esses dias um vídeo para falar de meditação que me encomendaram.
Você tem hora que você medita, mas quer matar a pessoa. Tem hora que você medita, mas o sangue sobe para a cabeça. Você é uma pessoa normal, não vai perder a sua força. Agora você vai controlar, provavelmente, e aí vai perceber, poxa, essa emoção não é legal. Aí respira e deixa fluir. Mas você vai sentir as coisas lá. Tem gente que não faz meditação, para não perder a força animal, né? Não vai ter, vai continuar tendo. Não tem, tem medo, não, ela vai se manter. Você vai potencializar para você. Eu tive uma amiga de trabalho que ela estava meditando, ela começou a meditar. E aí, às vezes, o filho vinha e dizia, mãe, onde é que está tal coisa? Ela, peraí, meu filho, que eu vou falar já com você. Deixa eu só terminar esse processo, respirar direitinho. Mãe, onde é que tá tal coisa? Eu já disse a você que eu vou dizer onde é que tá já. Aí daqui a pouco ela falou que em um desses determinados momentos o menino derruba alguma coisa. Ela disse que foi uma questão assim, de segundo. Começou a esculhambar o menino falar e depois ela disse, eu perdi minha meditação. A minha meditação foi embora toda embora. Aí ela disse, olha meu querido. Ela disse, olha meu querido, ser mãe e meditar são dois caminhos às vezes diferentes que não se cruzam. É verdade. E eu estava dando, nesse curso que eu estava fazendo, que eu estava gravando, e eu dizendo à pessoa, não tem lugar na sua casa, tranque-se no banheiro. Mas aí eu pensando, mãe também não escapa, porque a criança entra no banheiro com a mãe, né? Numa casa que só tem adulto, você se tranca no banheiro, ninguém vai lhe incomodar. Mas se tem criança, não vai funcionar do mesmo jeito. Aldonês, eu acho que a gente está chegando a esse horário aí. E eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Eu acho que esse papo da gente foi um papo para matar uma saudade. Que e para, sei lá, trocar mesmo as experiências. E para as pessoas que assistiram e que vão assistir, ver que realmente a gente faz isso com muito amor. Eu acho que a minha ideia maior era essa. Não só sou eu. Quem está produzindo isso está produzindo com muita vontade de contribuir com o mundo, com a sociedade, com a qualidade de vida nossa, né? Não é nem para vocês, é para nós como um coletivo. E aí eu te passo a palavra com esse agradecimento. Eu vou agradecer com a Paulina Kisiane, o livro dela chamado O Canto dos Escravizados. Paulina Kisiane é uma moçambicana que começou a escrever há pouco tempo e ela traz esse processo dolorido da África, mas também esperançoso. Nesse poema daqui, ela chama de Prece do Escravizado. E aí, eu já agradeço desde já o convite, estou aberto para outros convites, a gente pode depois fazer uma roda de diálogo com mais pessoas, falando sobre cidadania, falando sobre esse processo de espiritualidade, transcendência, meditação, fazer um grande debate. Mas, para finalizar, Prece do Escravizado, que diz assim, ao alto dos céus chegarei, iluminarei o mundo em toda a sua imensidão, serei eterno como o sol, e ganharei todas as formas de liberdade. Amanhã serei a luz do mundo, serei amor, a paz, a certeza, e o meu sangue ressurgirá do pó, com a vitória das almas martirizadas. Serei o sol nascente, vanguardeiro na revolução do amor. Apagarei todas as marcas de ódio que imprimiram sobre a minha raça. Serei o consolo e o porto seguro de todos os sofredores do mundo, assim seja. Paulina Kisiane. Que assim seja. Gratidão, Aldonês. Gratidão a todas e todos que passaram por aqui. O Canto do Florescer está de portas abertas para você. Um cheiro na alma. Muito obrigado. Boa noite e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve.